Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Thales e você é muito mais que bem-vindo aí para mais uma edição do FuteArt. Hoje falaremos sobre as últimas notícias do futebol. Tivemos aí Copa Libertadores da América, tivemos Sul-Americana e também falaremos sobre as últimas notícias que rondaram aí o mundo do futebol. Fique com as próximas notícias aí após a vinheta. Bom, começaremos falando sobre o Paris Saint-Germain. O clube francês aí teria já contatado Neymar e Verratti, que eles não fazem mais parte dos planos do clube aí para a próxima temporada. Segundo a imprensa francesa RMC Sports, o técnico Luiz Henrique e também o diretor Luiz Campos já teriam informado os jogadores para procurar em outros clubes. Vale lembrar, ressaltar também que Neymar já vinha aí com algumas ideias de sair. Teve especulação aí sobre o Barcelona, teve aí a conversa do Xavi falando que o Neymar não faria planos aí do clube catalão, mas a verdade é que eu acho que bastante clubes europeus aí gostariam de contar com a presença de Neymar, né? O jogador aí já está com seus 31 anos, um camisa 10 aí, não vem de uma boa fase, vem de lesão, mas acredito aí que numa liga bastante competitiva, ele retornaria seu bom futebol. Acredito eu que ele voltando para o Barcelona, onde ele já foi feliz, poderia ser que ele poderia engrenar aquele bom futebol que sabemos que ele tem. Se ele for também para uma liga mais competitiva como a Premier League, que seja para o Chelsea ou Manchester City, só uma suposição, tá? Até que o próprio Guardiola disse que não tem interesse no jogador. Mas se ele fosse ir por algum time aí da Premier League, eu acho que ele encontraria seu bom futebol, visto que lá é uma liga bastante competitiva. Lá não é uma liga que encabeçam apenas um ou dois times. Lá são 10 times que começam o campeonato tendo totais condições de vencer. Bom, pessoal, segundo informações aí do jornal AS, Eden Hazard estaria na mira aí do Botafogo. Isso mesmo que você ouviu. Bom, o jogador de 32 anos não veio de uma boa transferência aí do Real Madrid. Eu ia dizer que ele não vinha de uma boa temporada, mas desde que ele desembarcou lá no clube espanhol, ele não foi mais aquele Eden Hazard que nós conhecemos. Aquele da Copa de 2018, aquele que jogou no Chelsea, não foi o jogador que nós vimos aí lá no clube espanhol. O jogador que na última temporada disputou apenas 10 jogos com 1 gol e 2 assistências. Numa temporada inteira é muito pouca coisa, gente. Apenas 10 jogos dentro de uma temporada é muito pouca coisa. Bom, o jogador aí que teve problema com peso, não sei se falta de vontade ou não sei o que se passava na cabeça dele. Mas quando ele teve aquela transferência lá do Chelsea para o Real Madrid, ele não foi mais aquele jogador que nós conhecíamos. O Botafogo aí pode contar aí com um triunfo. Por quê? Porque o proprietário do clube, John Textor, tem um outro time aí. Eu vou ler aqui que o nome do time é bem peculiar. RWB Mellenbeek. Bom, eu não sei. Bom, o fato é que esse time aí também pertence ao John Textor. E por lá joga Kylian Hazard, irmão de Eden Hazard. Se houvessem aí conversas, não seriam difíceis, né? Vai, John Textor bate aquele fio lá, pô, Kylian, me ajuda aí, converse com seu irmão, convence ele para jogar no Botafogo. Acredito eu que não seria impossível, visto que bastantes estrelas aí vieram lá da Europa para jogar aqui no Brasil. Foi o caso de James Rodrigues, foi o caso de Marcelo, foi o caso de tantos outros aí que deram certo. Foram contratações que deram certo, outras que não deram. Hoje o futebol brasileiro ele está com bastante estrelas, né? Outras jogando bem, outras não tanto, mas o fato é que se ele viesse para o Botafogo, time que está sobrando aí no Campeonato Brasileiro, se não me engano está a 11 pontos aí do segundo colocado, que é o Flamengo. Bom, se ele vier, será uma boa para o futebol brasileiro, visto que trará mais visibilidades para o campeonato nacional, para o nosso campeonato nacional. Bom, torcedor, você, torcedor do Botafogo, diz aí o que você acha dessa possível contratação. Vale ressaltar também que o jogador está sem clube desde junho desse ano, quando desligou aí do Real Madrid.
falando agora de Harry Kane, Bayern de Munique, o clube alemão está bastante interessado na contratação do jogador, já tem bastante tempo, né? Mas os bávaros não veem como viável aí a contratação do jogador. Isso porque o Tottenham não quer facilitar a saída aí do inglês. O Harry Kane aí já está numa idade para o futebol um pouco avançada e ainda não tem nenhum título, galera. Para um jogador do nível dele, é um pouco até justo com o futebol que ele apresenta não ter nenhum título aí, né? Se ele se transferisse aí para um outro time, talvez um ambiente melhor, poderiam fazer com que ele ganhasse algum título que alavancaria bastante mais ainda a carreira dele, né? Já que ele já é um jogador de nome, já é um jogador bastante falado, é um jogador bastante talentoso, mas não possui nenhum título ainda. Se ele se transferisse para o Bayern de Munique, que aliás foi até o último campeão do campeonato alemão, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. O Bayern de Munique foi campeão com acho que empate de pontos aí com o Borussia Dortmund, resolveu tudo aí na base do saldo de gols, né? Aquele campeonato aí que o Borussia Dortmund nadou e morreu na praia, o Bayern de Munique acabou levando aí, né? Bom, falando agora pela parte do Bayern de Munique, contar com um jogador como Harry Kane seria bastante interessante para eles, visto que o jogador é bastante fazedor de gols e jogando num time em que eles teriam bastante companheirismo de troca de passes, aí ele poderia render ainda mais o seu futebol. O Flamengo aí finaliza seu último treino antes de viajar para o Paraguai, onde enfrenta o Olímpia. Para o torcedor flamenguista aí tem boas notícias. Léo Pereira e Felipe Luiz voltaram aí para integrar o time. O time que fez seu último treino hoje viaja hoje mesmo para enfrentar aí o Olímpia justamente amanhã lá no Paraguai. O Flamengo, que tem vantagem de um gol aí, pode vir a classificar para a Libertadores. Se classificar aí, pode pegar o Fluminense, que acabou vencendo ontem o Argentino Júnior por 2-0 e garantiu vaga aí para as quartas de finais da Libertadores da América. Bom, para o torcedor flamenguista, pode ficar aí alegre, já que viaja para o Paraguai com 2 reforços internos aí, né, de Felipe Luiz e do Léo Pereira, e ainda viaja com saldo de gol. Bom, falaremos agora do Corinthians. Ontem o Corinthians empatou em 0-0 lá na Argentina contra o Newell's Old Boys e regressou aí para as quartas de finais da Sul-Americana. Esse jogo aí que contou com bastante defesas do Castro, que inclusive foi eleito o melhor goleiro da partida, mas também teve aí casos de racismo, infelizmente. Eu não sei o que acontece, mas novamente os brasileiros foram vítimas aí de racismo por parte dos argentinos. Fausto Vera também, que não vinha jogando bem, jogou bastante ontem, foi eleito o melhor jogador de linha do Corinthians, e isso aí alegra bastante o Corinthians, que não conta mais com Roger Guedes. Bom, o Corinthians também pode ter alguns reforços aí para os próximos jogos. Lucas Veríssimo, o próprio Matias Rojas, Gabriel Moscardo podem retornar aí para o time principal. É uma boa notícia para os corintianos também, né? 3 reforços internos aí de peso. Lucas Veríssimo nunca jogou no Corinthians, pode vir a estrear aí, desejo boa sorte para o jogador. Gabriel Moscardo aí vem de bons jogos, né? Um jogador de apenas 17 anos, mas foi um meio de campo aí bastante sólido nos últimos jogos. E também Matias Rojas, que não deu para ter um diagnóstico bastante definido do jogador, visto que no primeiro jogo ele jogou muito bem, já no segundo ele machucou. Sérgio Ramos, que está livre no mercado, quer voltar para o Sevilla da Espanha, clube que o revelou. Mas o time espanhol não veria com bons olhos aí a volta do jogador, porque o jogador já está com idade bastante avançada e poderia aí não agregar bastante coisa. Falando de Libertadores agora, ontem o Internacional venceu nos pênaltis aí o River Plate após ganhar no tempo normal por 2-1. Nos pênaltis, o clube sulista venceu aí por 9-8. Fluminense também, como falei agora há pouco, garantiu a classificação aí após bater o Argentino Júnior por 2-0. O Atlético Paranaense ficou pelo caminho após ainda assim ganhar de 2-0 aí do Bolívar, mas caiu nos pênaltis por 5-4, né? Então o clube brasileiro aí deu adeus à Libertadores. Bom, os brasileiros classificados então foram o Inter e o Fluminense. E amanhã terá o jogo aí do Flamengo. Bom, família, essa foi mais uma edição do FuteArt. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu sumir nos últimos dias, mas voltamos com força total. Desde já eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixem aquele like,
Compartilhe para os amigos que, assim como eu e você, também é fã do futebol. E logo voltaremos com mais notícias aí para manter vocês bem informados. É isso, até a próxima e tchau!